Aí. Cristiane, meu áudio está bom? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Perfeito. Beleza. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Luciano Magalhães, eu sou engenheiro mecânico e vou conduzir, né, esse breve webinar hoje sobre análise de falha, ao lado também do professor Valdec, né, que é um dos pesquisadores sêniores aqui da nossa unidade. Só lembrando que esse webinar está sendo gravado, né, ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, onde vocês podem encontrar, inclusive, outros webinários que nós já fizemos dentro das nossas áreas de pesquisa, né, como ensaios miniaturizados, fragilização por hidrogênio e outros também, né? Só no YouTube colocar Laboratório de Tecnologia, Atrito e Desgaste, ou apenas LTAD, e vocês vão ter acesso a todo esse material. Bom, fazendo uma breve apresentação, né, de quem nós somos, o Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste faz parte da Faculdade de Engenharia Mecânica, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e nós somos também uma unidade Embrapi. Eu vou falar, né, no final da apresentação um pouco mais sobre o que significa ser isso, né, essa unidade Embrapi. Mas hoje o nosso laboratório ele é coordenado pelo professor Sinésio Franco, que atua aí desde 1990 nessa área de pesquisa, na docência e na pesquisa aqui na universidade. E a nossa unidade Embrapi é coordenada hoje pelo professor Louriel Vilarinho, que é da área de soldagem. Então, hoje, o nosso laboratório, né, a nossa unidade, ela tem mais ou menos uma estrutura de 2.000 metros quadrados entre laboratórios e escritórios de projeto, mais ou menos 150 pessoas envolvidas entre professores, pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, estágio, né, e técnicos também mecânicos. Então, essa é a nossa unidade. Nós estamos sempre abertos a receber visitas, né? A gente fica aqui num ponto estratégico do Brasil, né, de movimentação. É muito comum passar aqui por Uberlândia. Se quiser vir conhecer as nossas instalações, fiquem à vontade, né? Vai ter os nossos contatos aqui. É só vir aqui a gente discutir projetos e parcerias, né? Realmente é a parceria com a indústria que é o nosso motivador. A nossa unidade, né, só para ter uma ideia do que a gente tem feito, hoje nos últimos 5 anos, né, o laboratório, recentemente nós comemoramos 15 anos de fundação do laboratório, mas considerando a unidade Embrapi, propriamente dita, nos últimos 5 anos nós já tivemos 24 projetos de pesquisa assinados aí com a indústria, todos esses projetos, né, com a indústria, e também uma outra modalidade que nós trabalhamos, além da pesquisa, são as prestações de serviço, onde quando a empresa, né, tem uma demanda pontual que não tenha um escopo grande o bastante para motivar um projeto de pesquisa, nós fazemos, né, o que nós chamamos de prestação de serviço tecnológico, é estudar uma demanda e trazer um resultado de forma mais rápida, né? Nos últimos 5 anos, 113 prestações de serviço. E isso nos trouxe, né, 64 empresas parceiras, muitos de vocês aí, né, tem alguns nomes aqui na lista que eu reconheço das nossas conversas, aí empresas da área de óleo e gás, da área de siderurgia, da área agrícola, né, agroindústria, seja quem trabalha exatamente com o produto ou então seus fornecedores,
está entre o nosso portfólio de parceiros. E todas essas parcerias, né, sejam em pesquisa, sejam em prestações de serviço, acontecem nessas áreas que eu estou mostrando nesse slide, né? A gente agrupa isso como tecnologias metal-mecânica, onde envolve a nossa área aqui do LTAD, que é a parte de tecnologia de superfície e propriedades mecânicas, né, tribologia, e também a parte de soldagem, que é conduzido pelo professor Luriel, que é o atual coordenador da nossa unidade em Brapi. Só lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao longo da apresentação, para deixar registrado, né, pode usar o chat, que a Cristiane está ali acompanhando, ela vai anotar todas as perguntas. E no final também, né, a gente abre para perguntas, usando o microfone, a câmera, tudo mais. Mas pode usar o chat a qualquer momento. Beleza. Bom, esse é o escopo, né? O que a gente vai falar hoje, né? O que é o assunto? São as análises de falha, que é uma área que nós atuamos bastante aqui no laboratório, né? Sempre que tem algum problema com a indústria e você quer conhecer as causas para imputar responsabilidades, ou então, principalmente, evitar que isso aconteça novamente, é necessário fazer uma investigação. Então, nós, né, vamos definir o que é análise de falha, vou explicar o que a gente faz aqui, propriamente dito, quando chega um material fraturado ou um material com algum defeito, com um desvio de funcionalidade. O que vocês da indústria podem esperar, né, disso. E os custos, né, tanto o custo financeiro quanto o custo de HH, né, quanto tempo que leva, a gente vai passar por tudo isso. A análise de falha, propriamente dita, né, a definição dela que a gente encontra nos livros é isso aí, uma abordagem de engenharia que visa determinar como e por que um dado processo, equipamento ou componente veio a falhar. Não necessariamente quebrar, né, como a gente está mais acostumado, mas sempre que ele não tiver com o desempenho de projeto. Existem dois tipos de análise de falha. As investigações de processo, né, que aí a engenharia de produção se especializa nisso, e as investigações de material. Realmente, aquele componente foi fabricado, passou pelo tratamento correto, a aplicação dele estava correta de acordo com o meio no qual ele estava aplicado. Tudo isso tem a ver com o material. Nós aqui do LTAD nos especializamos nesse tipo 2, que é a investigação de materiais, né? Uma vez que somos um laboratório de materiais. Bom, e por que fazer uma análise de falha, né? Isso é muito importante a gente entender a motivação, senão você está gastando tempo e dinheiro à toa. E a principal motivação de uma análise de falha é evitar esse pesadelo aqui de qualquer um que trabalha com produção, que é a parada, né? Essa é a motivação óbvia. Você pode ter, né, como eu disse, questão de responsabilidade de fornecedor, né? Às vezes até uma investigação, uma questão civil ou até criminal, dependendo do que aconteceu, das consequências daquela falha, mas uma que nunca vai deixar de existir né, é a motivação de evitar a parada de produção. Porque além dos custos que você vai ter para reparar, para repor aquela peça, você ainda tem, né, essa palavrinha aqui, que é o terror de qualquer gerente, que são os lucros cessantes. O que você deixa de produzir, o que você deixa de faturar porque você não está produzindo, né? E sempre que você tem uma falha, né, isso diminui a confiabilidade do seu processo, isso tem impactos
internos e externos na empresa, como uma empresa que não tem um padrão de qualidade, né? Como é que você vai buscar aí um ISO 9001 de qualidade de processo se o seu processo está sempre parando, né? E você não faz nenhuma investigação para entender por quê. Então, essa é a principal motivação. Bom, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Eu separei aqui alguns casos mais famosos, né? Isso aqui especificamente de falhas de processo, né? Como o desastre nuclear lá em Chernobyl, né? Na época na União Soviética, hoje na Ucrânia, onde foi uma falha de processo, né? Existem diversos filmes e documentários e séries falando sobre isso, né? Uma perda gigantesca de vidas e de recursos e do meio ambiente, né? Consequências que são sentidas até hoje. E também um outro desastre muito famoso, menos famoso que o Chernobyl, né? Mas esse desastre químico lá em Bhopal, na Índia, que também, né, teve um custo muito grande de vidas. Quando a gente fala de materiais, dois exemplos clássicos, né, é o Titanic e a explosão, né, do foguete da NASA, o Challenger. O Titanic lá em 1912 e o Challenger em 82 foram falhas de materiais, né? O material do qual, obviamente, o Titanic colidiu contra um iceberg, mas esses tipos de navios, eles foram feitos para colidir com icebergs, né? Não tem como exatamente desviar muito fácil um navio desse tamanho. O que aconteceu é que a resistência do material ali não estava adequada, né? Falando bem simplificamente, a transição dúctil-frágil não tinha sido muito bem estudada. E aqui no foguete, né, no Challenger, ele explodiu 76 segundos após o lançamento, causando um prejuízo de milhões de reais e atrasando o programa espacial americano em mais de 10 anos, né? Talvez, se essa falha não tivesse acontecido, nós já teríamos viagens, né, tripuladas novamente, né, uma atuação na Lua, né, mais ativa do que a gente tem hoje, né, e também até para Marte, por exemplo, né, se a gente pensar que lá em 82 o programa espacial americano ficou atrasado em mais de 10 anos. E o que aconteceu aqui também foi um problema de temperatura de um material, uma vedação de um tanque de combustível que não estava preparado para as temperaturas do dia do lançamento, e aí houve um vazamento de combustível em contato com alta temperatura e oxigênio, e ele explodiu aí, se eu não me engano, foram 5 astronautas que morreram imediatamente. Outros exemplos, agora aqui no Brasil, né? Em 2001 a gente teve o desastre da plataforma P-36, que era uma das maiores plataformas do mundo, onde houve, né, falhas de processo e de material também. Aqui em tudo que eu estou falando aqui tem um link, né, para vocês lerem um pouco mais. Depois, quando eu divulgar, mandar para os e-mails as apresentações, vocês vão poder ir um pouco mais a fundo. E também um caso aqui no Goiás, né, de trilhos de trem da Ferrovia Norte-Sul que vieram fora da especificação, né, e quando eles foram instalados, eles já não estavam performando como eles deveriam, né, porque o material estava errado. Também exemplo de falha de material. Um outro caso, né, que tem casos, na verdade, que tem muito enfoque, né, é a questão da fragilização por hidrogênio, né, nos materiais, onde o material tem uma perda muito grande de resistência, bem abaixo do que tinha sido projetado, devido à influência do hidrogênio. A gente tem um webinar especificamente sobre isso, esse link que eu coloquei aqui embaixo, que vocês podem estudar um pouco, ver um pouco mais sobre a teoria da fragilização por hidrogênio e as consequências. E por último, né, esse caso aí que dominou a televisão nas últimas semanas, daquele submarino, né, que foi lá visitar o Titanic e implodiu, né? Ainda está em andamento essa investigação, mas
tudo indica para uma falha de material, né? Os materiais no qual esse pequeno submarino foi construído não eram adequados. Então, foi um exemplo muito provável de falha de material. Bom, eu tinha dito lá no início, né, que a análise de falha tem uma parte de processo e tem uma parte de materiais, né? Antes da gente voltar a falar sobre a análise de materiais, só queria fazer uma visão geral do que é uma falha de processo, uma análise de processo, né? Que é um método empírico que você vai estudar principalmente as causas para tentar chegar você vai estudar as consequências para tentar chegar nas causas, e você vai analisar questões mais de operação, como matéria-prima, mão de obra, como estavam as condições de operação, de manutenção, né? E aí você tem uma série de ferramentas de processo para fazer isso, né? Como o FEMEA ou FEMECA, o diagrama espinha de peixe, né? O Ishikawa e diversas outras metodologias para entender. É sempre importante que esses dois tipos de investigação sejam feitos, né? A investigação de processo, principalmente pela própria empresa, né, que tem a condição de fazer essa investigação, de entender o que estava sendo processado, o que aconteceu, quem que estava trabalhando na máquina, quais eram as condições daquele dia. E, às vezes, caso isso não resolva, né, não seja possível chegar nas causas desse problema, aí sim partir para uma análise do material. A análise de falha de materiais, né, que é o que a gente faz aqui no laboratório, ele é um método analítico, onde nós vamos, ao invés de olhar para a consequência, para chegar nas causas, a gente vai direto no material buscar causas ali que expliquem aquelas consequências. Então, eles são complementares. Um faz uma coisa, o outro faz outra, né? E eles podem, no fim, convergir para uma conclusão de um estudo ainda mais completo. E eu sempre falo que a análise de falha é como você investigar um assassinato, né? Você chega lá, vê um corpo e você vai entender o que aconteceu, né? Só olhando para o corpo diretamente, você não, às vezes não consegue chegar. Você precisa fazer uma análise mais ampla e partir pelo outro lado. É o que a gente faz na análise de material. Bom, e o que a gente considera, né, numa análise de falha? O que a gente precisa como ponto de entrada, né, como input para essa análise de falha? A gente precisa de algumas informações, né? Principalmente, o primeiro de tudo, né, é a especificação do material. Se o fabricante que vendeu aquilo disse do que aquilo era feito. Isso é uma coisa importante. Nem sempre é obrigatório, mas você pode, isso ajuda bastante, né? Ter as informações, ter aquele registro, o projeto, os desenhos, tudo isso é muito importante que isso seja registrado, né? Por lei, né? Lá de acordo com a NR12, é obrigatório que toda máquina seja acompanhada do seu memorial, onde tem o projeto, onde tem as informações, onde tem do que aquilo foi feito. Quando tem, facilita bastante, né? Quando não tem, a gente dá um outro jeito. Mas, além disso, a parte, né, o pessoal aí que trabalha com manutenção e confiabilidade, né, geralmente isso aqui é responsabilidade deles, é muito importante para a gente. Então, quanto tempo que esse componente trabalhou, né, a vida útil, o que se esperava dele, o registro de manutenções daquela máquina, sempre que foi feita alguma intervenção, né, alguma modificação de acordo com as características originais, como que foi a situação, né? Quando quebrou, o que estava acontecendo, o que estava operando, tinha mudado alguma coisa? Tudo isso é o que eu mencionei, né? Os parâmetros de entrada do que a gente pode levar em consideração para deixar uma análise ainda mais completa.
Bom, e o que pode causar, né? O que eu falei, a gente olha para as consequências, mas a gente tenta encontrar as causas de forma independente para depois explicar essas consequências. Então a gente tem alguns fatores, né, que são bem conhecidos aí na literatura, que podem causar essas fraturas do ponto de vista de material. Então são 4 classes: os esforços mecânicos, corrosão, fragilização por hidrogênio, como eu comentei, e até questões de fluência. Em esforços mecânicos, né, o principal, aqui a gente está pensando que ele não está operando acima da carga de projeto, né, tração, torção, cisalhamento, que ele falhou abaixo das solicitações de projeto. Isso é uma premissa básica. Pode ser que isso aconteça também, né? Mas quando a gente fala de esforços mecânicos, fadiga é uma das campeãs, né, de fatores causadores de falha. Uma sobrecarga pontual também, né? Isso pode acontecer, às vezes, por uma falha de processo, que leva a uma sobrecarga, e isso leva a uma falha do material. E também questões relacionadas a desgaste. Desgaste abrasivo, desgaste por deslizamento, desgaste por erosão, né? Corrosão, erosão, uma associação aí de diversos fatores de desgaste que podem levar, porque o desgaste diminui a seção transversal daquele material, aumenta a folga, aumenta a fresta, leva a um vazamento, e isso pode levar à fratura. Quando a gente fala de corrosão também, né? Aí tem diversos tipos de corrosão, como eletroquímica, corrosão por pitch, sob tensão, corrosão fadiga, né? Tem todo um universo que se abre quando a gente fala de corrosão. A questão do hidrogênio, né? Como eu comentei, o hidrogênio tem crescido bastante aí no último tempo, né? Nessa transição aí que o mundo tem feito para fontes menos poluidoras, e o hidrogênio é um grande candidato a isso. Vai trazer uma série de benefícios e desafios nos próximos anos, mas ainda nem é a realidade o hidrogênio como energia, fonte de energia, né? É mais o hidrogênio no processo. Em duas situações principais. Quando você faz proteção catódica de um material para evitar a corrosão, isso pode levar à fragilização por hidrogênio, ou então quando você faz aplicação de revestimentos metálicos em metais, né, como mais comum aí a galvanização, mas alguns outros revestimentos à base de níquel, cromo, cádmio, podem induzir o hidrogênio e levar a essa fratura. Como eu comentei, né, a gente tem um webinar só, né, sobre o hidrogênio, que vocês podem consultar no nosso canal do YouTube. E quando você tem situações de alta temperatura e uma carga constante, né, durante muito tempo, você pode ter a influência da fluência. É menos comum, né? Geralmente, a maioria dos casos que nós estudamos aqui se concentram nessas duas situações. Bom, e o que a gente faz aqui no laboratório quando chega uma amostra fraturada ou então, né, com uma grande deformação plástica ou que não tem o desempenho, ou então que você duvida daquele material? Né, a primeira etapa de uma análise de falha é a gente retirar a amostra. Geralmente, toda análise de falha é destrutiva. É difícil fazer uma análise de falha de material que ela seja não destrutiva. Ela geralmente é destrutiva, a gente precisa cortar, né, pedaços ali para entender dureza, microestrutura, composição química, né, e outras coisas a mais. Então, geralmente é uma análise destrutiva. Bom, quando o componente já quebrou mesmo, né, não tem problema. A segunda etapa é a gente estudar o material, as análises metalográficas, como eu comentei, dureza, perfil de dureza, microestrutura, composição química, né? Tudo isso nós vamos identificar. E aqui é principalmente nesse ponto, né, que ter a documentação de projeto daquela máquina, daquele componente é muito importante, porque a gente vai poder comparar, né? Era para ser num aço 4340 e foi fabricado num 1020.
né? Não vai ter o mesmo comportamento. Se a gente tem a especificação da máquina dizendo qual é o material e a gente encontra um material diferente, isso já é uma conclusão muito importante. Algumas vezes também a gente parte para ensaios mecânicos, ensaios de tração, de compressão, de flexão, ensaios de fadiga, às vezes até também, né? Para poder comparar a resistência do material, ver a questão de tratamento térmico, né, de resistência mecânica, de alongamento. E, geralmente, a última fase, né, é o que a gente chama de fractografia, que é você poder você olhar para a fratura, porque a fratura, o aspecto da fratura, diz muita coisa sobre ela. Muitas vezes dá para assim, matar uma análise olhando simplesmente para a fratura. A gente já consegue entender o que aconteceu e aí só confirmar as hipóteses iniciais quando a gente olha para a fratura. Então, isso é muito importante. Quando a gente, né, vai fazer uma análise de falha sem a fratura, é meio como investigar um assassinato sem você ter acesso ao cadáver, né? É mais ou menos o mesmo desafio. E muitas vezes é inviável. E aí, tendo essas análises aqui, a gente parte para as conclusões, né? Levanta-se, lá no início nós levantamos hipóteses e aqui a gente conclui o que aconteceu. Aqui é importante dizer que nem toda análise de falha ela é conclusiva. Muitas vezes, o problema não foi o material e a gente conclui que está tudo ok com o material, ou então pode falhar, pode faltar algumas informações, principalmente a fratura preservada, que a gente não consegue falar, olha, com esse material a gente não conseguiu concluir nada. Pode acontecer, né? Isso também a gente sempre deixa isso muito bem claro. Bom, todas essas atividades, né, exigem aí uma infraestrutura de laboratório que a gente tem aqui nas nossas instalações, né, de preparação metalográfica, microscópios, composição química, ensaios de corrosão, né, nós temos um MEV aqui de alta resolução para poder olhar para esses materiais e entender ali, né, em escalas micrométricas e até nanométricas o que está acontecendo. E os ensaios mecânicos, né, aí que nós fazemos para poder entender as características desse material. Aqui eu estou mostrando algumas máquinas, né, que podem ser utilizadas. Bom, o que é importante? Né? Aconteceu uma falha, quebrou uma máquina. O que eu gostaria que todo parceiro nosso fizesse? São esses 6 pontos que eu coloquei aí. Né? Eu sempre falo isso no primeiro contato, né? E esse webinar aqui está sendo importante também para divulgar isso para outras pessoas que ainda não trabalharam com a gente. É muito importante preservar aquela peça fraturada, né? Se ela simplesmente quebrar, você trocar e jogar ela num canto lá, e depois de uma semana, um mês, querer analisar, provavelmente já vai ser tarde demais. Então, sempre que acontece uma fratura, é muito importante que ações sejam feitas imediatamente, né? Você tem uma equipe preparada para isso, para poder permitir que aquele problema, aquele sinistro, o que aconteceu, seja estudado. Fazendo mais uma vez a analogia com o assassinato, né, não adianta você chamar a polícia 2 semanas depois, né, do que aconteceu um crime, ela não vai conseguir investigar mais nada. É mais ou menos disso que eu estou falando. Então, o primeiro passo, as peças fraturadas têm que ser separadas, tiradas ali do ambiente de produção, e protegidas, principalmente a superfície de fratura. Já aconteceu muitas vezes de chegarem peças aqui para a gente muito corroídas, e elas corroeram após a quebra. Isso, na superfície de fratura, tira vários sinais que nós precisaríamos para poder entender. Então, é muito importante, né? E essa proteção, ela pode ser feita com um plástico, né? Aquele plástico stretch colocada, ou então passar vaselina sobre a peça,
Geralmente a gente pede para evitar white lube e aqueles, né, materiais WD-40, porque eles têm eles podem tirar alguns indícios, né? Eles não são exatamente proteção. O melhor material é ou você imergir em óleo, né? Ou principalmente vaselina, é o melhor. Ou se isso não tiver à disposição, como eu disse, separa, coloca dentro de uma caixa, passa um plástico ali, deixa longe de umidade, de choques, de qualquer coisa que pode acontecer. Uma outra coisa importante também é registrar essa fratura no momento que aconteceu. Tira foto da máquina, tira foto do que quebrou, do que ficou lá na máquina. Isso é muito importante porque quando a gente vai analisar os esforços mecânicos, como possível, né, fadiga, tração, compressão, flexão, a gente precisa saber como que aquele componente trabalhava. E nem sempre a gente pode se deslocar até a empresa para poder entender isso. Então, ter fotos ali é muito importante. Outra coisa é fazer um registro. Isso aqui faz parte lá da análise de processo também, como eu comentei, que é entrevistar os operadores e entender o que aconteceu. Né? Foi logo quando você deu partida na máquina, foi quando já estava funcionando há muito tempo, foi logo no final do turno, teve alguma coisa que aconteceu antes, tudo isso é importante, né, para entender. E aí registrar isso, né, o que aconteceu no momento da quebra. É muito comum quando chega um material aqui para a gente analisa, vê, faz as primeiras análises e eu vou lá e ligo, oh, peraí, agora me explica. O que aconteceu nessa determinada situação? Né? Então, isso pode adiantar bastante. E como eu disse, o projeto, os documentos de projeto dessas máquinas têm uma importância muito grande para a gente, né? Porque lá tem que constar o material, o tratamento térmico, a rugosidade e diversas outras informações que vão permitir que a gente levante hipóteses e chegue em conclusões. Bom, e quanto que custa uma análise de falha, né? Isso é uma pergunta difícil de falar diretamente, né? Depende principalmente do porte da máquina, o quão grande é aquela máquina, né, o quão complexa ela é. Então, isso varia muito. E para fazer uma análise de falha, a gente precisa de mão de obra especializada. Né? Nós temos aqui no laboratório, como eu comentei, o professor Sinésio e o professor Valdec, que já trabalham há 20, 30 anos em análise de falha, né, e eles participam, né, de tudo isso, né, desde o início até as conclusões. Então, a mão de obra é sempre importante. Nós não temos um preço de catálogo, né? Você não vai encontrar um catálogo lá com os preços do LTAD do que a gente faz aqui, né? A gente tenta sempre moldar os nossos estudos de acordo com a demanda do cliente, e isso faz com que nós não tenhamos preços fixos. Mas eu coloquei aqui uma análise básica, da gente analisar um componente, por exemplo, tirando 2, 3 amostras daquele componente, fica aí entre 6 mil e 8 mil reais uma análise dessa. E, por exemplo, se for 2 componentes, não vai ser o dobro, né? Mas vai aumentando de acordo, porque principalmente a preparação metalográfica é uma atividade que leva muito tempo e consome insumos muito caros. Então, aí mais ou menos entre 6 mil e 8 mil reais. E um prazo médio aí é de 30 dias, um mês. Às vezes antes, né? Pode ser antes, depende, como eu disse, da complexidade. Às vezes chega o material aqui, a gente já sabe o que causou, a gente só precisa confirmar a nossa suspeita. Às vezes pode levar mais tempo, né? Porque a gente vai buscando as causas, tenta isso, tenta aquilo outro, até chegar na conclusão. Então, é um prazo médio aí, entre, né, por volta de 30 dias, podendo chegar até 50, 60 dias, de acordo com o que está sendo analisado. Bom, é,
Agora, né, nós temos aí mais ou menos mais uns 20 minutos de apresentação e depois mais um tempo para perguntas, né? Nossa ideia não é fazer um curso completo, né, de análise de falha. Eu vou mostrar alguns casos aqui que nós já tivemos, né? Todos casos nossos, né, do laboratório aqui, nós trabalhamos, nossa equipe trabalhou diretamente, né? O que chegou para a gente e o que a gente concluiu, né? Para mostrar, às vezes, pode ser situações que vocês estão enfrentando aí no seu dia a dia. Então, né, o que eu apresentei até agora foi só uma visão geral do que é feito, não entrei em teoria de nada, né? Porque senão a gente precisaria de bem mais do que 40 minutos. Se alguém se interessar, né, tem muito livro bom. Eu indico, por exemplo, esse livro aqui, Análise de Falha em Equipamentos de Processo, né, feito por engenheiros da Petrobras. Tem muitos casos aqui também, muito interessantes. Você encontra uma bibliografia legal, artigos, né, tem um periódico chamado Failure of Materials, né, que também tem muitos casos que podem ajudar a entender o que aconteceu no seu dia a dia. Bom, nesse primeiro caso aqui, né, eu estou mostrando a quebra de um eixo, né, da roda aqui, de um trator, né, que você vê a foto, né. Isso aqui, o nosso cliente, né, o nosso parceiro fez exatamente o que eu sempre peço, né, ele tirou foto lá em campo, né, do que tinha acontecido, isso ajudou bastante, né. Então, analisando esse material aqui, logo no início a gente já sabia que tinha acontecido fadiga devido a esse aspecto extremamente liso do início, né. E olhando para a lateral dele, a gente percebeu que esse eixo tinha sido recuperado, né, você vê uma parte aqui original dele e uma parte aqui que passou por recuperação. Isso o cliente nem sabia. Para o cliente, esse eixo aqui, ele era novo, e aí a gente mostrou para ele que tinha sido recuperado, e a gente viu aqui vários poros de soldagem que vieram, né, da soldagem, que é a recuperação por soldagem, né, por deposição a arco, aí depois faz uma usinagem aqui para deixar na geometria original. Então, nesse trabalho aqui, a gente viu que os problemas aconteceram nessa deposição por soldagem, numa peça que já era temperada, então já tinha uma têmpera ali para aumentar a resistência mecânica e a resistência ao desgaste da superfície original desse eixo, então essa solda foi feita por cima, isso impactou, e aqueles poros de soldagem atuaram como concentradores de tensão, né? Isso faz a tensão ficar ainda maior e passar ali do limite da vida em fadiga. Então, isso levou a uma diminuição e levou a essa fratura. Um outro exemplo também, né, uma chave de roda de uma caminhonete, né, de uma caminhonete de luxo, que estava quebrando. Vocês podem ver aqui, né, o hexágono aqui abriu, né, e aqui a gente pode ver a fratura da peça cortada. É uma peça simples, né, uma chave de roda, mas quando você pensa numa caminhonete de luxo e essa chave de roda ela quebra no meio da estrada, de uma estrada de terra, né, o cliente não vai ficar muito satisfeito, né? Então a peça em si não é uma peça crítica, não é uma peça complexa, mas a situação na qual ela pode quebrar pode deixar, né, o cliente bastante insatisfeito, isso impactar aí no fabricante, né, dessa caminhonete. Então, nessa situação aqui, a gente viu que o material estava fora da especificação, o teor de carbono era mais alto do que aquele de acordo com o projeto lá da montadora, né? Tanto nós analisamos aqui tanto a fraturada quanto uma chave nova que não tinha quebrado e todas elas estavam com teor de carbono ainda mais alto, né? E isso levou a uma dureza muito mais alta, né?
Vocês podem ver aqui, ó, 59 ROC-LC da peça fraturada, quando por projeto, né, constava lá que ela deveria estar entre 30 e 45 ROC-LC. Então, o material estava fora da especificação, uma dureza muito maior, né? Isso aumentou a fragilidade do material, né? Então, foi provavelmente o que causou essas trincas aí, né? Principalmente porque na hora de trocar o pneu, quando o parafuso está muito duro, né? O que a pessoa faz? Pega a chave de roda e bate. Pum, pum, pum. Né? Ela não foi feita para isso. E um material frágil leva a quebra, ou então uma pequena trinca ali que depois vai propagar. E nós vimos aqui também que houve uma influência do hidrogênio no processo de galvanização, que funcionou, né, também como concentrador de tensão, como um fator, né, de concentração de tensão. Isso levou à quebra do componente. Um outro exemplo aí, né, esteiras transportadoras, né, que é sempre uma coisa muito delicada. Isso aqui é chamado de talisca, né, onde esses elos aqui, que é o que eu estou mostrando aqui, romperam, né? Você pode ver que aqui está rompido, ó, aqui está rompido, aqui está rompido, ó. E aí o cliente mandou para a gente entender. Primeiro, a gente já viu uma situação aqui de problema de solda, né? A solda foi feita no formato de C, de acordo com o projeto, não tinha como o cara acessar aqui no dentro, e isso diminuiu a resistência, né? Por projeto, será que o projetista, quando especificou essa solda, ele considerou que essa parte aqui não receberia solda? Né? Isso o cliente não tinha como saber, mas a gente já viu esse problema aqui. E quando a gente analisou esse elo, nós vimos, né, a forma de união, né? Aqui está uma parte, aqui está a outra, né? Essa parte é essa e essa é essa. A gente viu que aqui no ponto de união, a solda não tinha sido bem feita, e isso gerou, deu um problema de fusão, né? Aqui, e isso gerou concentradores de tensão, né? Que a gente chama de abertura de raiz. Esse ponto aqui, né, permitiu que a trinca se propagasse e aí quebrasse o componente, né, para cá ou para cá. Então, esse foi um problema relacionado à soldagem, que é muito comum, inclusive. Né? Um outro problema também, né, que nós já enfrentamos é essa peça aqui, né, que é chamada de facão, é como se fosse uma pá de um misturador. Ela tinha quebrado exatamente aqui no ponto de mudança de seção. E aí nós fomos analisar, né, por que isso aconteceu. E como esse material aqui, essa pá, raspa o produto que fica aqui, é feito um revestimento duro nessa superfície aqui. E aí nós fomos olhar para esse revestimento. Então você vê aqui a seção transversal do facão. Facilmente a gente identifica que aqui foi a fratura final, né, onde tem uma grande deformação plástica, e a fratura, né, começou por aqui. E nós fomos analisar especificamente essa região. Então a gente viu problemas de soldagem, você vê isso aqui é um vazio, ó, e também concentradores de tensão. Esse revestimento, por ser duro, ele trinca muito, logo na hora da aplicação, né? Mas o que aconteceu aqui foi que essa trinca do revestimento, que é esperado, assim, né? Sabe-se o que acontece, ela passou, né, devido à união mecânica, à união metalúrgica, né, entre o revestimento e o material do facão, que era um A36, a trinca ela passou do revestimento para o material base. E esse material base aqui não tem resistência mecânica nenhuma, então a resistência à propagação da trinca é muito baixa. Então a gente conseguiu identificar que esses defeitos no revestimento e o fato de trabalhar em carga cíclica, né, também, levou à propagação de trinca de um material que até poderia ter trinca, mas passou para o outro onde não poderia ter trinca de forma nenhuma. Isso levou à quebra. Vejam, isso aqui continuaria aqui, ó. E ele quebrou.
Um quinto caso, né, é um ventilador de uma torre de resfriamento, né, onde essa pá aqui, ó, a haste da pá quebrou. E aí, analisando a superfície de fratura, nós observamos vários pitches de corrosão, porque inicialmente essa haste aqui era protegida com uma pintura, mas essa pintura, ao longo do tempo, ela saiu, né? Seja por falha na pintura ou por falha de manutenção. Isso gerou pitches de corrosão. E devido à geometria aguda desses pitches, né, isso facilitou a propagação de trincas, né? Gerou aquilo que eu já comentei, que são os concentradores de tensão. Isso leva à fadiga de forma mais facilitada. Então, aqui a gente teve um caso, né, de corrosão junto com fadiga. Não é um caso de corrosão-fadiga, né, especificamente, mas a corrosão fez a sua parte, depois a fadiga pegou daquilo e levou para até a fratura, né? Então, elas trabalharam aí com sinergia para levar à quebra desse componente. Então, falha na proteção contra a corrosão levou a pitch, mais a carga de flexão, né, já que esse ventilador trabalhava na vertical, levou à quebra, né? Então, isso aqui é o que fica preso lá no eixo, isso aqui seria a haste, levou a essa quebra por causa de um pitch de corrosão, ou vários pitches de corrosão, né, que começaram nessa superfície e se propagaram até o lado de lá. Um outro caso, né, isso aqui é uma lagoa de tratamento de efluentes, onde o componente, esse aqui é um aerador, que joga ar lá para dentro para poder fazer a decomposição da matéria orgânica, é uma corrosão muito acentuada, né? Aqui dentro você tem um prato, né, com diversas pás que fazem, né, além de jogar o ar aqui, ele fica fazendo essa movimentação e esse componente estava com uma corrosão muito acentuada, né? Então, nós fomos estudar o que estava acontecendo aqui, né, o, o eixo, o prato, né, que é essa parte aqui, e essas pás, e nós vimos que essa pá, que deveria ser um aço 304L, um aço inoxidável, né, não era desse aço, né? Você pode ver que o componente aqui, o teor de manganês era muito mais alto, o teor de cromo era muito mais baixo e ele não tinha a presença de níquel, como se deve, nem de elementos estabilizantes, como nióbio e titânio. Então, no momento que foi feita a solda para unir essa pá, né, para unir a pá com o prato, aconteceu um fenômeno muito comum, né, que é a sensitização. E isso diminuiu ainda mais. O aço em si já não era o especificado para o ambiente, né, que é um ambiente extremamente agressivo do ponto de vista de corrosão, mas a solda contribuiu ainda mais, a solda feita de forma errada, contribuiu ainda mais para diminuir a resistência à corrosão, né? Então esse aço aqui não era, né, um aço paralelo aí, que não era o 304 de acordo com as normas da ASTM. Então você pode ver aqui, né, a corrosão acontecendo ao longo dos grãos naquela região que ficou empobrecida de cobre, né, já que a sensitização leva à formação de carbonetos de cobre e tira o cobre da matriz, diminuindo a resistência à corrosão. Então aqui foi realmente um problema de material fora da especificação, né, comprado aí em algum revendedor paralelo. Aqui eu estou mostrando o efeito da sensitização, né? Esse aqui é o aspecto da corrosão intergranular por causa da sensitização. E por último, né, um exemplo de uma correia transportadora também, né, onde o problema aqui foi especificamente nos elos, né? Vejam que eles quebraram, né, tanto aqui na bucha quanto na lateral. Logo de início já era possível ver trincas, né, no componente, mesmo no local onde ainda não quebrou, mas aí nós cortamos e fomos analisar como tinha sido o processo de fabricação desses elos, e aí nós observamos esse tipo de coisa aqui, esses vazios
aqui porque o procedimento de soldagem, né, o projeto da junta ali não tinha sido feito de forma correta. E você pode observar, como nessa figura aqui, que as trincas que levaram à fratura do componente, todas elas se iniciam nesse vazio, né? Que você tem um exemplo, aqui você tem outro e aqui você tem outro. E isso levou à fratura do componente, né? Mas aí, mais uma vez, um processo, um problema de soldagem. Não especificamente do processo, como o soldador fez lá, mas até no projeto de união dessas peças para que a solda fosse feita. Né? Então, que foram as conclusões, né? Processo de soldagem inadequado, gerou vazios e mordeduras com a carga cíclica, levou à propagação de trincas. Bom, esses eram os casos, né, que eu tinha para mostrar para vocês, né, que englobam a maioria, né, do que são exemplos, né, da maioria dos problemas que nós enfrentamos aqui. E antes de abrir para perguntas, né, caso alguém queira fazer alguma coisa, eu só quero explicar um pouco, né, do que é a Embrapi. Eu comentei lá no início o que era a Embrapi, a forma como nós trabalhamos, né? O nosso laboratório, ele é todo financiado pela indústria, né? Nós não temos, de forma significativa, projetos e parcerias que são especificamente com o governo, como projetos FINEP, CNPq e tal. Isso não é o grosso do nosso trabalho. O que a gente faz aqui vem de demandas da indústria, que tem um problema, financia aquele estudo, e isso nós, né, financiamos as nossas atividades aqui e entregamos os resultados. Essa parceria ela pode acontecer como projetos de P&D, especificamente, ou então como prestações de serviço. Geralmente a análise de falha se enquadra como prestações de serviço. Primeiro, e depois pode, inclusive, evoluir para um estudo mais amplo daquele material quando a gente pensa em melhorias. Né? Então, demanda curta, prestação de serviço, projetos de P&D, demandas mais complexas. Não necessariamente demandas longas, né? Você pode ter um projeto de P&D com duração de 1 ano, por exemplo, né? Mas geralmente prestações de serviço duram aí entre 30 dias e 60 dias. E o modelo Embrapi, especificamente, ele vem para poder fazer essa ligação entre a indústria e as instituições de ciência e tecnologia, dentro especificamente aqui das nossas áreas, como eu disse, tecnologia superfície, propriedades mecânicas e a parte de soldagem e manufatura aditiva, né, que é uma coisa que tem crescido muito, né? O professor L'Oréal tem feito muitos trabalhos nessa área de manufatura aditiva. E o diferencial do modelo Embrapi é o aporte que a Embrapi faz para ajudar no financiamento desses projetos de pesquisa. Não existe Embrapi para prestações de serviço, né? Ela é focada especificamente para projetos de pesquisa. Então, a Embrapi surgiu como uma união entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, que criou essa empresa, onde ela financia com recursos não reembolsáveis esses projetos. Ou seja, não é um empréstimo de dinheiro. Né? Quando define-se uma demanda de projeto, né, e levanta-se os custos, a Embrapi ela geralmente entra com 1/3 dos recursos necessários para financiamento daquele projeto, e a empresa, a indústria, não deve nada a ninguém por isso. Ela realmente entra ali como se fosse um investidor anjo, né? Como as startups falam. Mas depois a empresa não precisa pagar nada por isso. Então, isso facilita muito a questão de recurso, de aprovação, né? Porque a Embrapi, a gente precisa de R$200 mil e 1 ano e meio para fazer esse projeto de pesquisa.
a Embrapi, parte desses R$ 100.000 a Embrapi vai aportar, né, sem a empresa ter que pagar por isso. Quando você associa isso ao uso da lei do bem, que é aquela lei de incentivo à pesquisa, onde a empresa pode tem isenção de impostos quando ela investe em pesquisa, fica muito atrativo do ponto de vista financeiro para a empresa investir em pesquisa com as unidades Embrapi, né? A gente fala que o projeto fica quase de graça, porque você vai ter o retorno financeiro daquilo, né, na sua operação. A Embrapi vai ajudar a pagar um pouco e daquilo que a empresa pagou, ela pode usar a lei do bem para pagar menos imposto, né? E no país que a gente vive, quem não gosta de pagar menos imposto, né? Uma coisa muito interessante. Então, o modelo Embrapi ajuda isso, né? E a empresa, como eu falei, não tem obrigação nenhuma com a Embrapi, ela não tem que devolver esse dinheiro depois, né? A Embrapi aporta aquele dinheiro, nós já somos pré-credenciados, não precisa de uma aprovação que leva anos, né? Como os editais de FINEP, CNPq, FAPEMIG, não. Você tem a demanda, nós já estamos pré-habilitados a usar um recurso que já existe para aquele projeto de pesquisa. Então, a tramitação burocrática também é muito menor do que modelos mais clássicos de incentivo à pesquisa. Bom, isso aqui é só o fluxo, né? Como eu disse, é um modelo que busca a desburocratização, né? E a gente fala que numa assinatura de um projeto de pesquisa, geralmente o maior entrave é o jurídico da empresa, né? O jurídico sempre é bastante criterioso. Do nosso lado, é sempre muito mais rápido. Tem um pouco de burocracia na universidade, né, como é normal, mas geralmente é o jurídico da própria empresa que é a parte mais demorada. E o modelo Embrapi busca essa desburocratização, justamente por isso que a gente sabe que vocês da produção não podem esperar muito tempo, não pode esperar 2, 3 anos para ter uma resposta, né? Então, esse modelo aqui é para ser rápido. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido informativo, né? Nós estamos sempre abertos aqui a visitas, a perguntas, a reuniões, para discutir demandas, discutir problemas, ver se aquilo é uma prestação de serviço, se é um projeto de pesquisa. E, como eu disse, esse webinar vai estar disponível em breve no YouTube, caso vocês queiram depois utilizar, né, para divulgação aí, para estudo e tudo mais. Nós vamos abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer alguma pergunta usando o microfone, é só usar aquela ferramenta de levantar a mão que tem aqui no próprio Teams. E nós vamos passar também pelas perguntas no chat. Deixa eu só parar o compartilhamento da minha tela. Deixa eu ver aqui no Oi, chat. Luciano. Oi, Cris. Isso. Então, o professor Valdeco está aqui comigo, tá bom? Ok. Nós temos aí a pergunta do Emerson sobre hidrogênio, sobre também do Oliveira, do Deberson, e só falando que ele está aqui comigo à disposição. Ok, beleza. Vendo aqui nas mensagens, o Éder Freitas, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, Éder, a capa do livro. Felipe. Eu mencionei, peraí. Estou pegando aqui para mostrar para o Éder. Deixa eu compartilhar aqui novamente, peraí. Aqui, ó, é esse livro aqui, ó. Aqui tem para vender no site da Amazon, né? Eu não estou fazendo propaganda da Amazon, mas aqui. É essa capa aqui, ó.
análise de falha em equipamentos de processo, né? Aí a equipe do engenheiro da Petrobras, Pelicione, mais outros, né? É um livro muito bom, é um livro de quantas páginas? 382 páginas, cheia de casos e de conclusões, né? O que eles concluíram, o que eles fizeram. É realmente muito, muito interessante esse livro aqui. Recomendo bastante para quem lida com essa parte. Deberson, podemos sim fazer um treinamento, sim. É uma modalidade que nós fazemos, né, de atender demandas da empresa especificamente sobre algum assunto, né, sobre análise de falhas, sobre hidrogênio, sobre ensaios mecânicos. Isso pode ser feito sim. Obrigado. A pergunta do Emerson sobre a inserção do hidrogênio em revestimentos metálicos. Esse tipo de falha está diretamente ligado ao ambiente onde o produto estiver instalado? Ou falha nos revestimentos podem contribuir para a inserção do hidrogênio? As duas coisas, Emerson. Pode ter uma falha para o hidrogênio assistida pelo meio que a gente fala, onde na hora que o material foi produzido não tinha hidrogênio nenhum, mas situações, por exemplo, a proteção catódica, ela é feita em campo, né? Aonde ele está instalado. E aí o hidrogênio entra, ou então pode ser lá na fabricação, lá no fabricante, onde ele aplicou um revestimento de galvanização, por exemplo, né? Principalmente a galvanização a quente. A galvanização a quente ou a eletroquímica também, né? Tanto faz. Onde o hidrogênio já entra dentro da peça, né? E aí ele não é feito um processo de baking, né? Como eles dizem, para poder retirar o hidrogênio. E aí ele fica ali dentro, diminui a resistência mecânica e o material vai falhar, às vezes até metade da resistência mecânica. Então pode acontecer as duas coisas. Na produção, não sei se é exatamente isso que você estava perguntando, ou então no meio. Beleza. A Rosângela, eu vou liberar seu microfone. Pode perguntar. Bom dia, sou Rosângela da Greenbrier Maxion, trabalho no laboratório de materiais e também trabalho com toda essa investigação de falhas, né, que você colocou. Uma dúvida minha é quanto você mostrou um exemplo de fragilização por hidrogênio numa chave de roda, né, onde havia passado por um processo galvanizado. Nesse caso específico, você também tinha ali uma dureza fora de uma especificação, então a peça estava, né, uma dureza superior. Mas às vezes a gente pega casos em que a peça está toda a desenho e por eliminação a gente chega na galvanização e no hidrogênio do processo, né, do processo de galvanização. Mas eu lembro antigamente, né, que eu peguei muito caso quando eu trabalhava também em automotiva, a gente tinha uma epidemia de parafuso quebrando, por exemplo. Só que era de difícil detecção o hidrogênio, né? E a quantificação, principalmente, era praticamente impossível. E com muita experiência, o técnico de microscópio eletrônico tentava visualizar, né, na microestrutura vazios ou coisa que caracterizasse, comprovasse o hidrogênio. Hoje, isso tem alguma técnica, uma metodologia mais avançada ou evoluída que você consegue realmente evidenciar que não seja só por eliminação de outras coisas? Sim, Rosângela, nós temos, né, feito um estudo aqui há algum tempo no laboratório sobre fragilização por hidrogênio. Com certeza não é fácil, mas eu vou pedir o professor Waldeck para responder essa pergunta, que ele é especialista nessa parte de hidrogênio ainda mais do que eu. Cristiano, o professor Waldeck está aí com você? Sim, estou aqui. Aí, professor. Tudo bom? Parabéns pela apresentação, foi muito boa, realmente.
respondendo a pergunta, não é tão simples. É fato, não é tão simples. Vai depender muito das evidências que você tem no componente, como você falou no parafuso, se tem uma propagação intergranular ou se mudou a tenacidade do material de certa forma, às vezes fazer alguns ensaios como carga constante, algumas coisas assim, no parafuso, né, se você tiver condições de fazer isso, obviamente, e isso pode ajudar a resposta, mas muitas vezes é como você falou mesmo. Uma outra possibilidade é você levar para fazer análise de hidrogênio, né? E analisar se existe no componente hidrogênio a ser removido durante acho que é TDM, que chama o equipamento, né? Que você faz análise de retirada do hidrogênio e vê se a peça tinha hidrogênio e que pode ter sido responsável. Respondi a sua pergunta ou não? Oi, professor, sim, respondeu, porque o senhor disse, é difícil. É difícil. A gente vai por eliminação, a gente vê que ele fica realmente muito frágil, mas evidenciar isso na microestrutura é muito difícil. Precisa ter muito know-how, muita experiência em microscopia, né? Para conseguir fazer isso. Mas ok, muito obrigada, viu? Parabéns pelo evento também. Ok. Naquele caso específico, Rosângela, da chave de roda, nós vimos, eu não coloquei na apresentação, né, por questão de espaço, mas nós vimos fratura intergranular, né, ali, que foi indicativo, né, da influência ali. Não foi só o hidrogênio, obviamente, né, tinha um problema de material, né, o teor de carbono estava muito mais alto do que deveria, o tratamento térmico não tinha sido feito de forma correta, e aí você teve uma associação. Mais fácil realmente não é. O hidrogênio é realmente um desafio muito grande e aí, como eu comentei, né, o hidrogênio tem crescido muito como fonte alternativa de energia. Aí o pessoal aqui que estuda a parte negativa do hidrogênio sempre fala, vai dar um trabalho isso no futuro, né, pessoal? E normalmente não é um único micromecanismo de falha por hidrogênio que às vezes acontece. Às vezes acontece por um ou mais, normalmente é por mais de um tipo de mecanismo. Por exemplo, nos parafusos aí que nós analisamos de superliga, né, que utilizado na indústria petrolífera, e não aparece nitidamente muitas vezes a fratura intergranular, né, mas a gente percebia que havia tido redução de tenacidade quanto à presença do hidrogênio. Então, era uma das possibilidades, né, de falha ter acontecido pelo hidrogênio, né, pela influência do hidrogênio. É isso. Obrigada. Nada. Beleza, obrigado aí, professor, por complementar. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum questionamento? A gente tem aí mais alguns minutos, se necessário, né? Na apresentação ali, no convite também tem os nossos contatos, o nosso LinkedIn, vocês podem mandar perguntas diretamente ali, nós vamos sempre responder. O Emerson, telhas galavalumes revestidas com zinco. Então, como eu comentei, né, Emerson, a galvanização, às vezes, ela pode trazer alguns problemas inesperados. Já foi mais de uma vez que a gente viu o problema de zinco, né, levando à fragilização. Levando à fragilização para o hidrogênio
Com certeza, Mariane. Controle de qualidade, né? Não tem como fazer controle de qualidade se você não evitar aquilo que faz a parada de produção, né? E contaminação de produto, né? Análise de falha realmente é muito importante para isso. Sim, Paloma. Sim, existem técnicas, né, de analisar o hidrogênio difusível, né, que está dentro ali do componente, né, como o professor Valdeir comentou, TGM, né, professor, aquela técnica onde é possível sim fazer a análise do hidrogênio difusível e do hidrogênio total, né? Se você for no nosso webinar sobre fragilização para o hidrogênio, Paloma, lá vai ter as técnicas de... Deixa eu pegar o link aqui para você. Lá fala um pouco mais sobre isso. Eu não sou especialista, né? A minha área é desgaste, mas a gente tem toda uma equipe aqui da área de hidrogênio e eles conseguem falar aqui. Aí esse é o link, coloquei no chat aí do... Sim. Esse é o link aí do nosso webinar sobre fragilização para o hidrogênio. Onde vai dizer mais sobre essas técnicas de hidrogênio difusível. Mas assim, nós temos aqui no laboratório, inclusive. Emerson, parcerias com profissionais liberais. Você fala um profissional direto contratar a gente para poder fazer um estudo, seria isso? Olha, depende muito da demanda, do tipo de demanda, né? Não tem que ser especificamente, né, uma empresa, depende do que vai ser analisado ali, né, de como que vai ser feita essa parceria, né? Isso aí é muito caso a caso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Peraí, Éder. Análise de MEV em aço carbono na região da solda. Não, aqui comigo, Éder. Não, talvez o pessoal lá da parte de soldagem já tenha feito né, tenha isso preparado, mas especificamente o que você estaria interessado? Na microestrutura? Depois, fratura na região de união. Não, eu nunca analisei especificamente isso, Éder. Mas me manda um e-mail especificando isso. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, tem lá na coisa também, que eu vejo com o pessoal da soldagem. Agora de cabeça eu não me lembro de ter feito algum estudo especificamente nisso.
mas às vezes o pessoal da soldagem vai ter exemplos e eu encaminho para você. Está aí meu e-mail. Acho que exemplo de microestrutura deve ser mais fácil de conseguir. Agora, de fratura especificamente ali é que, né, talvez a gente tenha, talvez não. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ou podemos finalizar? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero aí, né, que tenha sido instrutivo para vocês. Como eu disse, o objetivo não foi aprofundar muito no tema nessa 1 hora aí de apresentação, mas a gente está à disposição, né, para conversar com vocês a qualquer momento e estreitar esses laços, né? A gente nunca vai ter uma indústria competitiva se a gente continuar com a engenharia da marreta, né? A gente precisa evoluir e, e é só a tecnologia que vai colocar a gente, né, com uma indústria competitiva no mercado. Muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigada a todos. Lembrando que o nosso material vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Um abraço, boa semana.